Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós hoje estamos celebrando a Santa Missa da sexta-feira após o dia de cinzas. E hoje, de um modo todo particular, a liturgia da Igreja nos coloca um texto santo do Evangelho segundo Mateus, onde Nosso Senhor é interpelado ali pelos discípulos de João. Olha que coisa interessante. Os discípulos de João questionam Jesus. Os discípulos de João vão questionar a Nosso Senhor, porque João tinha uma mensagem severa. A mensagem de João era uma mensagem dura, era uma mensagem para converter corações, uma mensagem que fazia medo, uma mensagem de um Deus colérico, de um Deus que de verdade era exigente. Aqueles homens viviam um rigorismo muito grande, sendo o próprio João o grande expoente da mensagem que ele anunciava. Para vocês terem uma noção, a tradição cristã nos diz que João vivia como um anacoreta, vivia em meio às cavernas, ao deserto, se vestia com pele de cordeiro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, um homem de uma vida totalmente ascética, um homem de uma vida de sacrifícios. E os seus discípulos, ao contemplarem João, ao contemplarem a mensagem de João, também viviam esse rigorismo. Só que João aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os discípulos de João, que já tinha morrido, olham os discípulos de Jesus, dá um nó na cabeça deles. Mas nós fizemos tanto sacrifício, nós passamos tantas dificuldades, para que quando ele veio, os discípulos dele vivem assim. Por que então, Senhor, os teus discípulos não vão jejuar? Porque os teus discípulos não jejuam? Nós praticamos jejuns, os fariseus também fazem jejum, mas os teus discípulos não. O que é que está acontecendo aqui? E de um modo todo bonito, Jesus Cristo aqui está dizendo: olha, não tem mais que ninguém jejuar agora. Agora está acontecendo o casamento da humanidade com Deus, do povo de Israel com Deus, da alma humana com Deus. O noivo está aqui. Agora não deve existir jejum. Eles vão jejuar quando o noivo for tirado. Ou seja, quando eu morrer, eles vão jejuar. Quando eu não estiver mais aqui, eles vão fazer jejuns. Porque agora eu estou aqui, não tem sentido. Olhem, isso daqui é muito interessante. O jejum que agrada a Deus é o jejum que é capaz de quebrar o nosso orgulho. O jejum que agrada a Deus é o sacrifício que converte o nosso coração. O jejum que agrada a Deus
é aquele que de verdade nos mostra que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes de nosso Senhor. Não é fazer o jejum pelo jejum. Eu dizia quarta-feira a vocês, o tempo da quaresma não é um folclore, não. O tempo da quaresma é de verdade um tempo de graça, de lutar pela retidão, de vencer os pecados, de crescer nas virtudes, de estar em Deus. É o tempo que a igreja nos coloca para que com propriedade nós possamos nos converter. É uma pena que se brinca tanto nesse tempo. É uma pena que não se leva a sério a quaresma. Porque a quaresma é esse grande tempo de conversão do nosso coração. Meus irmãos, ou nós nos convertemos, ou nós estamos colocando em risco a nossa salvação. E hoje, com muita dignidade, a liturgia da igreja nos coloca esse Salmo 50, que é o salmo que Davi compôs, escreveu, redigiu, depois do seu grande pecado. Qual é o grande pecado de Davi? Ele já tem um harém de mulheres, a esposa e várias concubinas. Vocês já sabem, não me custa lembrar. E ele olha uma mulher e ele deseja aquela mulher, mas ele já tem tantas, aquele ali só tem aquela. E porque ele é rei, ele se achou no direito de dizer: eu posso ter a que eu quiser, eu quero aquela. Coloque o marido dela na frente do exército, na batalha, para que ele morra logo, e quando ele morrer, ela será minha. Assassino. E o hitita Urias era o nome dele, morreu. Davi pegou essa mulher para si. E o profeta diz: você está com um pecado mortal. Você pecou contra Deus. Você colocou o olho numa mulher que não era sua, tendo tantas. E Davi, ali temendo perder toda a graciosidade de Deus para com ele, Davi sabendo que tinha conquistado o reinado, porque Deus tinha suscitado Davi na luta contra Golias. Davi pequenininho, separado, ungido para ser rei de Israel. Ele cai em si e ele diz: mas eu tinha tudo e eu vou perder tudo. Mas Deus me amou com amor de predileção, eu não posso perder esse amor. O que é que eu tenho que fazer? E Davi rasga suas vestes, se veste de saco, se mela todo de cinza e faz penitência pública, para que todos vejam que aquele homem era um pecador, que agora estava desejando a conversão. E é nesse momento que Davi escreve esse salmo aqui, Salmo 50. E não existe um salmo, uma oração mais poderosa para pedir a Deus perdão do que esse bendito Salmo 50. E esse salmo diz com tanta dignidade: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Ou seja, Davi aqui entende que para ele ser santo, ele só vai conseguir se ele purificar o seu coração. Ele só vai conseguir crescer em santidade se ele purificar o seu coração. E se ele não purificar o coração, ele não será santo. E é esse o convite da igreja hoje. Ou nós católicos purificamos o nosso coração, enxergamos a vida com olhar puro, ou nos condenaremos.
porque é impressionante, mas o nosso coração, por incrível que pareça, quando é leviano, é um antro de perdição. Basta a gente olhar qualquer coisa que a gente já malda, já é capaz de levantar um falso testemunho, ou a imaginação pecaminosa de ficar pensando pecados. É preciso purificar o coração. É preciso enxergar a nossa vida e a vida do outro com um olhar de fé. É preciso eu me resguardar da malícia que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vivermos com o coração totalmente purificado. E viver com o coração totalmente de Deus. E viver com o coração totalmente em Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, avante. Não desistamos de converter o nosso coração, de permanecermos em Deus, de estarmos totalmente no Senhor. Que o Senhor, o bom Deus, nos fortaleça, nos ajude e nos ilumine, para que em meio às nossas misérias, aos nossos pecados e à impureza do nosso coração, nós possamos sempre enxergar a mensagem de Deus como um convite, uma exortação à nossa conversão, aceitarmos essa mensagem e assim nos convertermos para alcançarmos um dia o céu e contemplarmos a Deus face a face. Lembrem que a grande bem-aventurança que nosso Senhor assim anuncia é que os puros haverão de ver a Deus. Que nós sejamos puros, não com uma utopia, mas com a luta constante de purificarmos-nos para um dia o céu alcançarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus.